Hoje nós vamos ter uma aula sobre sistema nervoso periférico e autônomo. Eu sou a professora Érica Costa de Alvarenga, professora de anatomia da UFSJ. Bom, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, por fibras nervosas e corpos celulares que estão também fora do sistema nervoso central, que conduzem esse impulso chegando da parte periférica do nosso corpo até o sistema nervoso central, no caso, o encéfalo e medula, tá? Esse sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos, o qual é constituído, por sua vez, por axônio, uma fibra nervosa, por axônio, mais o neurolema, que compõe ali as células que envolvem ali aquele axônio, tá? No caso do sistema nervoso periférico, pelas células de Schwann, e o tecido conjuntivo, que vai estar recobrindo ali aquele nervo, tá? Aqui vocês podem ver uma representação, uma figura esquemática, de axônios de fibras nervosas que são consideradas amielínicas e mielínicas. Então, a constituição de uma fibra nervosa mielinizada, mielínica, ela apresenta que as células de Schwann, elas se envolvem aqui, o axônio de uma forma a ficar bem próximo, bem rente, às membranas celulares da célula de Schwann, formando ali um envoltório, um isolamento perfeito daquela região, daquele axônio, o que faz com que a condução nervosa ela seja muito mais rápida e acelerada. Já em fibras nervosas amielínicas, onde a condução do impulso nervoso ele é um pouco mais lenta, tá? Nós vamos ter aqui que uma célula de Schwann ela é capaz de envolver vários axônios, porém não mielinizando-os. Então, isso significa que ele não vai estar envolvendo igual nessa forma daqui, onde uma célula de Schwann vai envolvendo um axônio ali até que ele se encontre com uma barreira gordurosa, que lipídica, que promove ali um isolamento. Aqui não, tem apenas um envolvimento ali por uma membrana apenas, tá? Sendo então considerado amielínico. Bom, então um nervo ele será constituído, por feixes de fibras nervosas, como vocês podem ver aqui nesse esquema. Aqui nós temos um nervo envolvido então pelo epineuro, que é esse tecido conjuntivo mais espesso, tá? Mais espesso. Nós temos aqui alguns feixes de fibras aqui, e esses conjuntos aqui de fibras, ele é envolvido por um tecido conjuntivo denominado de perineuro. Reparem aqui que entre o epineuro e o perineuro, nós apresentamos vários vasos sanguíneos, uma das constituições então de um nervo, para nutrir então essas fibras nervosas, tá? O perineuro, ele envolve então um conjunto de fibras mielínicas e amielínicas, não mielinizadas, tá? E cada fibra nervosa que vai ser ali envolvida, reparem aqui, é envolvida pelo tecido conjuntivo fino, o tecido conjuntivo frouxo, tá? Denominada de endoneuro. Então, aqui nós temos os envoltórios sendo o epineuro mais externo, perineuro envolvendo esses feixes e o endoneuro envolvendo cada fibra nervosa. Além disso, apresentam vários vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição desse nervo. Então, um nervo ele é constituído de várias fibras nervosas. Sendo assim, ele vai apresentar tanto fibras nervosas que são motoras quanto sensitivas. Sendo assim, nós vamos ter vários nervos que eles podem ser mistos, eles podem apresentar neurônios do tipo sensitivos, denominados de aferentes, neurônios do tipo motores, denominados de eferentes, tá? Quanto à posição anatômica, esses nervos eles podem ser denominados por cranianos ou espinais, segmentares. Nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais ou segmentares. Como aqui vocês podem ver, nós temos então aqui a representação dos tipos do sistema nervoso periférico, onde nós vamos ter neurônios do tipo pseudonipolar, neurônios que eles vão estar fazendo ali a conexão. Reparem aqui, nós temos um gânglio nervoso sensitivo,
tá? Onde nós temos ali o corpo celular, né? Aqui presente nesse gânglio. Nós temos neurônios motores, aonde o corpo celular se encontra aqui na região da substância cinzenta da medula, tá? E ele vai direto para o músculo estriado esquelético. Nós temos neurônios multipolares também autônomos, tá? Onde ele vai apresentar aqui, nós temos uma sinapse no gânglio autônomo, tá? O neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então, o sistema nervoso periférico, ele pode ser tanto atingindo, né, uma raiz sensitiva, uma raiz motora e uma raiz aqui autônoma, tá? Ou fibras, por assim dizer. Então, o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sistema nervoso voluntário e um sistema nervoso autônomo, sendo que esse voluntário é denominado de somático, aonde vai realizar ações que são conscientes ou voluntárias, como, por exemplo, andar, caminhar, movimentar um braço, né? Fazer qualquer movimento que seja voluntário, tá? Nós temos também o sistema nervoso autônomo ou visceral, onde nós não temos consciência, né, dessas ações, como, por exemplo, o nosso intestino, o nosso estômago, nossos vasos sanguíneos, né? Nós não temos controle sobre este tipo de movimento nessa musculatura, tá? Então, ele vai ser constituído aí o sistema nervoso autônomo, né, por fibras que vão controlar o nosso organismo, as vísceras, tá? Os batimentos cardíacos e todos os movimentos aí das nossas vísceras, e ele vai ser dividido em simpático e parasimpático. Vamos então iniciar o nosso estudo sobre o sistema nervoso voluntário somático. O sistema nervoso voluntário somático, ele vai ser dividido em sistema sensitivo somático e sistema motor somático. O sistema motor somático, ele vai ser formado então pelos nervos motores, que vão conduzir informações das áreas corticais, tronco e medula até a musculatura estriada esquelética, fazendo então ações que são conscientes, movimentos que são conscientes, ou seja, que você tem controle voluntário, tá? Ele vai ser dividido, o sistema motor somático é dividido em sistema piramidal e extrapiramidal, sendo que ambos agem em conjunto, né? E é muito difícil funcionalmente fazermos uma distinção quando que terminação de um e iniciação do outro. Eles trabalham em conjunto para que o movimento seja realizado perfeitamente. Então aqui nós temos alguns esquemas da área topográfica, né? Áreas que são de controle motor, né? Como vocês podem ver aqui, uma área pré-motora bem grande na área aqui pré-frontal, né? Então, essa área aqui de roxo claro, nós podemos, por assim dizer, que é a área pré-motora. Deixa eu só... Então, aqui nós temos a área pré-motora, tá? Então, aqui a área pré-frontal, essa região toda aqui, ela vai estar, então, trabalhando ali no início, né? Na projeção ali daqueles movimentos. Depois nós temos aqui essa área que é um roxo um pouco mais intenso, que é o córtex motor primário, tá? Então, nós temos ali a ação efetiva ali, né? Que vai engatilhar ali realmente o movimento. Aqui nós temos uma pequena área denominada área de Broca, que é a área motora da fala, que está o tempo todo sendo ativado nesse momento, né? Por mim, para que eu possa falar para vocês, tá? E aqui na região posterior nós temos da mesma forma uma grande área de associação sensorial somática, tá? E aqui a área sensorial somática primária, onde nós temos ali a sensação inicial, que nós vamos já em breve estar falando, tá bom? E aqui posterior nós temos aqui o córtex visual, né? E aqui o córtex de associação visual. Então, sempre o movimento, por exemplo, ele vai iniciar nesta área, vindo para essa área de cá, né, para o primário. Primeiro vai na área pré-motora, tá? Depois de associação, né? E depois para a área primária motora, ok? E assim sucessivamente para a parte sensitiva. Aqui vocês podem ver que há essa coloração para os feixes piramidais, né? Mostrando que nós temos fibras nervosas que vão estar fazendo conexão com a porção
do córtex, né, motor para as regiões inferiores da medula e assim para o sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema motor somático, ele vai ser dividido em via piramidal e extrapiramidal, como bem falado, e essa via piramidal, por exemplo, ela vai ser dividida em tratos, né? Ou seja, feixes nervosos. Esses tratos podem ser córtico espinal e córtico nuclear, tá? Então, aqui vocês podem bem visualizar, né? O córtico espinal aqui, lateral, e nós temos o córtico espinal anterior, que são outras duas subdivisões, tá? Então, reparem que o nome, né, córtico espinal, ele se dá porque tem neurônios que estão na área do córtex motor, passando pelo tronco encefálico, né, indo ali, passando aqui pela região aqui, ó, tá vendo? Da decussação, tem algumas que passam pela decussação das pirâmides ali na região do bulbo, como por exemplo o trato córtico-espinal lateral, tá? Que ele cruzou a linha mediana, passando aqui no funículo lateral. E aqui, o trato córtico-espinal anterior, ele não cruzou, ele permanece, ou seja, há vias na via piramidal, há tratos, né, que eles podem tanto cruzar para o lado contralateral, né, quanto permanecer do mesmo lado, não fazendo cruzamento aqui na região da decussação das pirâmides, tá? E esse trato córtico-espinal anterior, ele está aqui passando pela coluna anterior aqui da medula espinal, ok? Bom, já a via extrapiramidal é uma via, né, que ela vai estar muito relacionada com a parte de coordenação do movimento, com a parte fina, mantendo ali o seu tônus para que você mantenha uma postura durante a postura de sentado, ou quando você permanece em pé, porém não está caminhando. Para permanecer em pé, apenas você tem que fazer contração da sua musculatura, manter o tônus muscular, manter seu equilíbrio, fazendo controle ali muscular fino da sua coluna. E também para movimentos, né, que são involuntários durante a coordenação, tá? Principalmente esses movimentos involuntários. Então, reparem aqui que nós temos, então, os tratos, né? Rubro espinal, né, e o retículo espinal. Reparem que o nome desses tratos, ele está relacionado pela via o qual ele tem o seu trajeto, tá? Então, por exemplo, o rubro espinal, como vocês podem verificar aqui, ele está passando aqui pelo núcleo rubro, tá? Ele faz conexão com o núcleo rubro lá no mesencéfalo. E daí ele passa para a região ali do córtex, da região do córtex motor, tá? Passando pelo tálamo, né? Ou pelos núcleos ali, por exemplo, lentiforme. Enfim, todos esses tratos, eles fazem conexão, né, com porções de núcleos. Por exemplo, o retículo espinal, ele está passando aqui pela formação reticular, na região da ponte, tá? Fazendo conexão ali, e ele ainda sobra ali pelo núcleo lentiforme, pelo tálamo, aonde nós vamos ter um controle motor fino, tá? E de precisão desse movimento. Então, como que acontece a produção de um movimento, tá? Como que nós planejamos e realizamos? Inicialmente, nós vamos ter um impulso elétrico desencadeador, né? Que ele inicia aqui nas áreas de motivação. Então, você vai ter uma motivação, tá? Para realizar um determinado movimento, onde você vai ativar a área ali pré-frontal, tá? E o córtex de associação, sistema límbico ali, provavelmente por uma emoção que foi ativada, né? Vamos supor, você olha um copo d'água, você tem sede, você deseja estender o braço para pegar aquele copo, então você precisa ter uma motivação, tá? Então, sistema límbico, estou com sede, né? Eu preciso, senão eu vou morrer de sede, então eu preciso estender o meu braço. Então, você tem ali a ação de motivação. Você planeja estender o seu braço, mas antes de estender o seu braço, veja o quão complexo que é esse movimento, né? Quantas conexões são necessárias. Você vai ativar uma série de regiões para que haja preparação desse movimento. Você vai programar o movimento. Quais músculos você tem que ativar? Como que tem que ser esse movimento, né? Ele tem que ser estendendo o seu cotovelo ou tem que ser flexionando? Então, tudo isso é um planejamento, tá? Então, você tem a ação ali dos núcleos da base, do tálamo, do cerebelo, para que você tenha uma precisão, qual que é mais ou menos a distância,
né? Aquele copo, ele é um copo de plástico, é um copo de vidro, ou tenho que fazer muita pressão, pouca pressão? O que eu planejo? Qual que é a minha programação de acordo com a minha vivência, tá? A partir daí, a gente vai ativar então o córtex motor suplementar, que vai ativar por sua vez o córtex motor primário. Então, o suplementar e o córtex de associação, eles estão planejando e programando aquele movimento, até que o córtex motor primário, ele é ativado e a partir daí eu desencadeio o movimento realmente. Para desencadear esse movimento, eu tenho então uma via de ativação da via piramidal e extrapiramidal ao mesmo tempo, tá? Quando eu ativo uma, eu vou ativar a outra para que eu tenha então um controle fino ali do movimento, tá? Então eu vou estar ativando até que chegue nos meus músculos. E daí eu começo a fazer aquela ação. Bom, eu tenho aquela ação, mas a todo momento eu tenho que dar um feedback, uma retroalimentação, tá? Para que eu consiga a todo momento fazer uma coordenação ou fazer um ajuste daquele movimento, tá? Então eu tenho esse ajuste, ele vai se dar pelas vias sensitivas, pelo tato, pela pressão que você vai sentir na sua mão, né, pelo visual. Então eu preciso ter ali uma ativação, né, uma informação sensitiva da minha musculatura para eu saber se aquele movimento ele tem que ser ajustado, tá? E aí a todo momento eu começo a ajustar esse movimento de acordo com o que foi realizado no córtex motor primário. E daí eu tenho uma via de informação sensitiva que vai alimentar, falando, olha, essa pressão, ela tá suficiente para esse copo. Não, essa pressão ela tem que ser maior, né? Porque um copo de vidro, ele está mais pesado, um copo que está cheio, qual que é o volume, né? Então, indivíduos que têm alterações, por exemplo, como no cerebelo, e daí ele precisa pegar um copo de água, e se você der para ele um copo de água, que seja num copo de plástico fino, ele pode, não por querer, mas por não ter esse controle, esse ajuste tão preciso e tão fino, né, por ter uma alteração nesse sistema tão complexo, ele pode simplesmente pegar o copo e amassá-lo, tá? Porque ele não consegue controlar. Então, pessoas que têm lesões neurológicas, é muito importante termos essa consciência de que o controle, o planejamento, né, e tudo isso daqui não é simplesmente estender o braço, mas sim depende de todo um planejamento, de uma programação, tá? De uma ativação e uma retroalimentação de um movimento. Bom, além disso, nós temos também o sistema sensitivo somático, tá? Este sistema, ele é responsável pelo registro, pela transmissão e processamento dessa percepção da sensibilidade ao nosso redor, tá? Pela superfície corpórea e também pelo interior do nosso corpo, tá? Com essas fibras aferentes espinais. Então, a todo momento eu estou sentindo, né, como que está o meu corpo, se ele está bem alimentado, né, se eu estou sentindo algum tipo de taquicardia, eu vou ter sensações, né, todas essas sensações é pelo sistema sensitivo somático, que eu estou consciente dessas sensações, tá? E ele vai ser constituído por 3 sistemas. Sistema espinotalâmico, que é responsável pela dor e temperatura, o sistema do funículo posterior, que é responsável pela percepção mecânica da sensação tátil, pressão e vibração, tá? Como, por exemplo, sentir o seu celular vibrando, ou quando você coloca o telefone no bolso e daí você para de sentir o telefone que ele está vibrando no seu bolso, né? Porque você está ativando aqui esse sistema e tem outros, um componente todo aí da fisiologia para a gente entender quais são os tipos de receptores aí de pressão também, tá? Que eles se tornam ali, eles param de responder. Além disso, nós temos o sistema espinocerebelar, que é responsável pela propriocepção. O que é propriocepção? É a percepção do seu corpo no espaço. Se você fechar os olhos, você sabe que o seu dedo, por exemplo, eu estou com meus olhos fechados, eu imagino que os meus dedos estão se fechando na frente do meu rosto e vocês estão visualizando na câmera. Olha, pronto, tive uma percepção do posicionamento do meu corpo no espaço. Isso é propriocepção, tá?
E é muito importante, por exemplo, você precisa ter uma propriocepção no seu tornozelo para caminhar. Quando você não tem uma propriocepção, não ativa o mecanismo de defesa tão rapidamente, ou seja, a contração muscular, você pode, por exemplo, torcer o seu pé. E daí é necessário fazer o trabalho de quê? De propriocepção, fazendo uma ativação constante do sistema espinocerebelar, por exemplo, tá? Bom, então, dividindo o nosso sistema sensitivo somático, o sistema sensitivo ele vai ser dividido em somático e visceral, tá? Então, quando for visceral, nós temos a sensação que é denominada que é realizada pelos que é uma sensação interoceptiva pelos interoceptores, tá? Ou seja, são fibras nervosas que estão captando a sensação dos meus órgãos, das minhas vísceras, tá? Então, é o meu sentido visceral. Então, eu vou ter por pressão, osmorreceptores, quimiorreceptores, inclusive é o que mantém, vamos supor, se você tampa a sua respiração, né, os quimiorreceptores vão estar sendo ativados por aumento de CO2, por exemplo, no seu organismo, e assim vai. Bom, os receptores somáticos, tá? Eles podem ser divididos em esteroceptivos e proprioceptivos, como acabei de falar. Então, os proprioceptivos, eles são da categoria geral, né? E eles vão fazer a propriocepção ou a sinestesia do nosso corpo. Quais são os receptores que nos informam aonde que está, como que está o nosso organismo no espaço? Os fusos musculares, né? Os órgãos tendinosos de Golgi, tá? Os receptores das cápsulas articulares. Além disso, nós vamos ter os esteroreceptores, os gerais e os especiais. Os especiais constituídos ali pela visão, pela retina, audição, órgão de corte, né, lá no nosso ouvido interno, equilíbrio pelas cristas ampulares, né, pelas máculas utriculares e sacular, o olfato pelo epitélio olfativo, né, e a gustação pelos botões gustativos. Já os gerais, por calor e frio, dor, tato e pressão, nós temos terminações livres, corpúsculo de Meissner, né, de corpúsculo de Pacini, de Ruffini, de discos de Merkel e folículos pilosos. Ok? Então, todos esses são relacionados à nossa sensação somática, tá? Bom, o sistema nervoso, o sistema periférico, motor e sensitivo, eles têm uma integração muito grande. E nós podemos ter algumas lesões, como, por exemplo, quando o indivíduo ele tem alguma lesão no sistema nervoso central aqui na região do encéfalo, tá? Que a gente fala uma lesão do neurônio motor superior ou de primeira ordem, tá? Nessa região daqui. Então, olha só, nós temos aqui o neurônio motor segundo, o interneurônio, e aqui nós temos o neurônio motor de primeira ordem, tá? Esse neurônio motor de primeira ordem, reparem que ele está desde o nosso encéfalo até passando aqui na nossa medula espinal. Caso eu tenha algum tipo de lesão que afete esse neurônio motor, nós vamos ter uma paralisia denominada de espástica, tá? Então, essa paralisia espástica, vocês já devem ter reparado no indivíduo que sofreu um AVE, que ele apresenta, né, como se fosse a musculatura a todo momento espástica, rígida, né? Mas isso não significa que ele tenha força, tá? Pelo contrário, ele tem uma redução da força muscular, tá? Inicialmente, podemos ter uma paralisia, essa paralisia espástica, ela é precedida por uma paralisia flácida no caso de um AVE, tá? Porque nós temos ali vai ser suprimidos os reflexos, tá? Por lesão neuronal. Mas depois isso é retomado, esses reflexos, e daí nós vamos ter reflexos patológicos, como por exemplo, reflexo de Babinski, onde na planta do pé, se nós fizermos um movimento, tá? Da região do calcâneo, passando pela lateral até a região do hálux, tá? Então, fazendo esse movimento como se fosse em C, pode ser com a ponta de uma caneta, pode ser com a ponta da sua unha. O indivíduo que fizer um movimento com os dedos, né, do pé, de abrir o dedo no indivíduo adulto, isso é um sinal patológico, tá? Este é um reflexo motor primitivo, que a gente diz, né? Durante o desenvolvimento a gente perde. Qual que seria no adulto o reflexo normal, né? Assim, sem ser patológico. A pessoa, se você fizer em você vai fazer assim com seus dedos do pé, tá? Uma criança, um bebê, né, recém-nascido, se a gente
faz esse movimento em C na plantinha do pé, né, indo em direção ao hálux dele, ele vai abrir os dedos, vai fazer a extensão dos dedos do pé. Então, é um movimento primitivo, é um reflexo primitivo, que ele vai sendo perdido. Mas, caso haja uma lesão neuronal, esse reflexo ele vai ser apresentado, né, uma lesão neuronal aí superior, do sistema motor superior, tá? E daí ele vai ser apresentado nesses indivíduos, ok? Bom, nós ainda temos uma lesão do neurônio motor inferior. No caso, se eu tiver uma lesão do segundo, tá? Neurônio motor. Aí já uma paralisia do tipo flácida. Vamos supor que o indivíduo ele tem uma lesão medular, né? E ele lesionou ali a medula por um acidente de carro. E aí ele ficou aquela situação todo com tônus motor reduzido, com uma força muscular muito reduzida. Então ele tem ali uma lesão de neurônio motor inferior ou de segunda ordem, uma lesão do tipo flácida. Bom, como vocês viram, né, nós temos então esse sistema nervoso periférico com áreas motora e sensitiva, e essas áreas de projeção, tá? Nós temos aqui a somatosensorial, porção sensitiva, e aqui a área motora primária, tá? Ali na região do nosso córtex motor e aqui no nosso córtex sensitivo. Então, o homúnculo é a área de representação cortical tanto da parte motora quanto da parte somatosensorial, sensitiva, tá? Então, para vocês verem, então, o quanto de área que nós temos aqui para a região, por exemplo, dos lábios, o lábio superior, tá? E na região aqui da face também. Olha só, para falar, nós temos uma grande área, né? Ou seja, nós temos um controle, uma área muito grande para ativação motora, ok? E assim sucessivamente para essas áreas motoras. Então, o homúnculo é a área de representação cortical, tanto motora quanto somatosensorial, tá? Além disso, no nosso corpo, nós temos área, né, de representação segmentar da pele. A partir do momento em que os nervos eles saem da medula espinal, nós temos área de sensibilidade, ou seja, de dermátomos aqui, que é a área de inervação segmentar, correlacionada com uma raiz sensitiva daquele nervo espinal. Então, eu gosto de mostrar essa imagem que o indivíduo ele se encontra, né, aqui como se fosse em posição de quadrúpede, né? Mas para que vocês possam ver que a área de representação do dermátomo, ela segue uma linha de raciocínio, tá? Então, por exemplo, aqui, C4, ali, ou a raiz nervosa de C4, né? Que é a parte sensitiva da pele, ok? Que é o dermátomo, inervação segmentar da pele. Aqui, C5, C6, C7, aqui C8, né? E daí nós temos T1, T2, e aí nós temos todos os torácicos, né? Lombar, e assim vai aqui. E aqui nós temos o sacral e, por fim, o coxígeo. E quando a gente coloca esse indivíduo em pé, nós temos essa representação esquemática dos dermátomos no indivíduo. Então, aqui, para vocês está representado na medula espinal com essas raízes nervosas, né, que elas emergem da medula espinal, tá? Então, as raízes dos nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais, coxígeo. Então, nós temos aqui 8 raízes cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, né? Nós temos aqui 5 sacrais e um coxígeo. E daí, e 3 coxígeos, perdão. E daí, nós vamos a um coxígeo, 5 sacrais. E daí, nós apresentamos aqui, né, nessa mesma imagem de cá, só que numa imagem que o indivíduo está de pé. Então, se você tem que avaliar um dermátomo, você tem que imaginar essa linha aproximada. Lógico que há pontos específicos de teste da sensibilidade daquele dermátomo. Por exemplo, se eu quero ver aqui C4, eu vou vir aqui nessa região aqui do músculo deltoide aqui do ombro, tá? Aqui, C3, normalmente aqui na região do trapézio. Então, eu vou em pontos específicos para teste daquele dermátomo, tá? Quando eu tiver de fazer algum teste de sensibilidade. E daí você vai fazer um teste de sensibilidade, tanto dolorosa como de temperatura, né? Como uma sensibilidade fina, tá bom? Bom,
na mesma região de dermátomo, como eu havia falado anteriormente, os nossos nervos, eles têm fibras tanto sensitivas quanto fibras motoras, né? Então, essas fibras motoras, o qual esses nervos, eles estão levando, né? É denominado ali, motora, né? Que vai ali para o músculo, de miótomos. Então, os miótomos, normalmente, eles vão estar sendo representados ali, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma fibra nervosa, um nervo, o nervo espinal, que está tendo ali um miótomo que vai para o músculo esquelético e um dermátomo que vai para a área ali de sensibilidade, sensitiva ali daquela musculatura. E nós temos também que algumas fibras, reparem que nós temos aqui fibras aferentes para as nossas vísceras. E daí, este fato, ele é importante, né? Pensando aqui em todo o trajeto que vai ser realizado aqui até a nossa medula espinal e a nossa área sensitiva, tá? Que eu apresento, por exemplo, áreas de dor referida. Então, dor referida, tá? É a sensação normalmente que ocorre numa área da pele, tá? A qual se refere, tá? A uma determinada víscera que pode estar danificada, mas tem uma projeção na área do córtex cerebral que tem também ali na minha pele. Então, por exemplo, o córtex, né, que vai estar inervando a porção ali do meu peito, também a área ali, por exemplo, do coração. O meu esôfago, né? Não necessariamente vai ser uma dor nessa região, ela pode ser um pouco para lateral ou pode ser aqui, tá vendo? Aqui, duas imagens, né? Só demonstrando aqui em relação ao dermátomo, tá? E a dor referida, para vocês verem que a relação com o dermátomo, por exemplo, em T8 eu tenho ali o estômago, né? Que é a raiz nervosa de T6 a T9, por exemplo, né? Essa porção daqui, essa região daqui do fígado, né? Que está em T9 aqui, são raízes nervosas, porque essa raiz nervosa, ela está fazendo essa correlação. Então, reparem aqui, né? A porção aqui do diafragma, né? Ele dá aqui na região da nossa saboneteira anatômica. O estômago aqui, nessa porção aqui de T8. O intestino grosso aqui nessa região aqui de T11. E assim, é importante pensarmos, né? Nessas dores referidas a determinados órgãos com relação aos dermátomos aqui. Que fazem inervação e referência, tá? Os dermátomos também, nós temos, por exemplo, a herpes zoster, que é uma infecção muito comum, tá? Do sistema nervoso periférico, pelo vírus da varicela zoster, né? E que ele pega normalmente uma região do dermátomo, apresentando aqui essas erupções aqui bolhosas, né? Que ele gera uma sensação assim de queimação e de dor muito intensa na raiz nervosa da região do dermátomo, a qual ele inerva, tá? Além disso, há uma situação que nós denominamos de lei da projeção. Quando o indivíduo, né, ele tem uma lesão do sistema nervoso central, tá? Vamos supor que, quando ele tem uma lesão no sistema nervoso periférico por uma amputação, aquela projeção vai até o sistema nervoso central. Imaginem que aqui eu continue tendo, né? Eu tenho aqui um nervo, né? Que ele está indo. Então, aqui eu tenho um nervo periférico que está indo até a região lá do meu sistema nervoso central, tá? De repente, eu tive o quê? Uma secção. Mas essa terminação nervosa, que vai lá para o sistema nervoso central, ela permanece aqui, ela foi cortada. E daí ela continua enviando informações para o meu sistema nervoso central, só que o meu sistema nervoso central, ele está intacto. Ele tem aquela região, tá? Ele fala, olha, esse nervo daqui, que ele foi seccionado, ele chegava lá no meu pé. E daí o meu sistema nervoso central, ele não vai entender que meu pé foi amputado, por mais que eu veja. O paciente, ele vai chegar para você e vai falar assim, olha, mas eu estou sentindo uma coceira no meu pé. E o pé do indivíduo não se encontra ali, né? Então, uma lei da projeção, porque ele projeta, ele continua tendo informações daquele nervo, sensação periférica, tá? Porque esse nervo, ele continua despolarizando membrana, tá? E mandando informação. À medida que eu tenho aqui nessa região, tá? A cicatrização,
esse nervo, né, a gente tem a tentativa, né, de reparo tecidual. Se eu tivesse amputado aqui uma perna e colocasse, né, tentando fazer a reconstituição desse membro, os nervos tentariam fazer, se eu tivesse uma rafia, né, ou seja, tentar juntar as pontas, esse nervo ele conseguiria fazer a união da maioria das fibras nervosas, minimizando ali a perda sensitiva. Vamos supor que não deu certo. Eu tive realmente que fazer, então, essa amputação, como aconteceu nesse indivíduo aqui. O que vai acontecer? Esse nervo aqui, ele vai tentar o quê? Crescer, né? Entre aspas, viu, gente? Ele está tentando procurar a outra ponta. E daí ele encontra o quê? O coto, né? Onde foi amputado. Então, ele não consegue. Então, ele sobe. E daí, a tentativa dele é o quê? De descer. Desce, não encontra ali outro nervo, sobe e assim vai, tá? E daí ele vai formando regiões como se fossem ali de tentativa de crescimento ali daquele sistema nervoso periférico para que ele encontre a outra ponta e não consegue, vai formando o que a gente denomina de neuroma, tá? Então, o neuroma é uma estrutura, tá? Um emaranhado ali nervoso que pode ser extremamente doloroso, o que é muito importante realizar o que nós chamamos de dessensibilização da região do coto, tá? Para aquele indivíduo, ele não tenha uma sensação tão dolorosa quando ele for apoiar, e a sensação ali, a parte somestésica tem que ser muito trabalhada, né? Porque a sensibilidade, ela se torna um pouco alterada, tá? Então, para que o indivíduo ele possa ter uma prótese, tá? É necessário realizar a dessensibilização daquela região e evitar, né, tratar ali aqueles neuromas que são regiões extremamente dolorosas e sensíveis. Bom, pensando no sistema nervoso periférico, né, vamos supor que eu peguei, então, uma agulha, tá? Aqui. E daí eu estou mostrando para aquele indivíduo que ele vai receber uma agulhada, tá? Então eu falo, olha, fulano, você vai receber uma agulhada, uma injeção, que é uma vacina, tá? E você não pode mexer o braço. O que o indivíduo faz? Ele mexe o braço quando eu espetar ele? Não. A pessoa fica o quê? Quieta. E ela vê, ou ela vai esperar, vai sentir a dor, mas não vai movimentar o braço. Ou seja, ela está consciente. É um movimento voluntário de manutenção da postura, tá? Ela está consciente. Mas vamos supor que um indivíduo, de uma brincadeira de mau gosto, veio por trás e me espetou o braço com uma agulha. Qual que será a minha reação? Imediatamente eu irei retirar, esquivar o meu membro afetado ou a região afetada. Se eu pegar uma rosa, né, e de repente essa rosa ela apresenta um espinho, eu não estava esperando, o que eu vou fazer? Eu vou soltar na hora. O que é isso? Isso é um arco reflexo. Eu pensei para poder ter a reação de soltar ou me esquivar daquilo que é danoso para o meu organismo? Não, eu não penso. Eu vou agir. Depois eu sinto a dor e depois eu penso no que eu fiz, tá? Então, o que acontece? Eu tenho, então, uma sensibilidade, um receptor sensorial, que ele vai ter a sensação. Aquela sensação, sensibilidade, ele vai ativar, então, o neurônio, que vai até a minha medula, tá? Vai fazer conexão com o interneurônio, vai ter a ativação de um motoneurônio, que vai ter ação ali de retirada, tá? Do meu membro daquela região. E daí eu tenho a contração da musculatura e eu retiro aquele membro. Isso é um arco reflexo. Olha aqui, o nome mesmo diz arco e reflexo. Reflexo eu penso? Não. Reflexo eu não penso. Quando eu falei de reflexo de Babinski, o indivíduo ele não pensa para ter ação. É um reflexo, tá? Então, quando é reflexo, eu não tenho a ação do meu sistema nervoso central da área voluntária, somática, pensante. Eu não planejo aquilo, tá? Então, eu tenho apenas um reflexo, uma reação reflexa. Então, um arco reflexo aqui no caso, tá? Ele passa ali na região da medula e vai para o órgão efetor. Eu tenho um reflexo, rapidamente é retirado. Ele não vai para a via motora superior naquele momento.
Quando que ele vai? Quando eu tenho que pensar, vamos supor, eu não sabia, eu sou uma criança, né? Peguei uma rosa, espetei meu dedo, né? A criança chora no mesmo momento? Não. Ela solta a rosa, ela olha para o dedo e daí ela dá um grito, tá? Ou na hora que ela sente a dor, ela grita, ou ela chora, enfim, ela tem a reação. E daí ela aprende, né? Então, olha só que interessante. Além do meu arco reflexo, eu tenho conexões que vão dizer para mim, olha, ele vai mandar lá para o meu trato, né, aferente, falando, olha, você tem que soltar a sua mão, aquilo doeu, né? Então, eu tenho ali regiões que foram ativadas falando doeu. E vai ativar no meu sistema límbico. Espinho, dói, machuca o dedo e dói. Eu vou pegar de novo numa rosa? Não, tá? Então, quando a gente fala, né, a gente aprende com os acontecimentos, né, porque o seu sistema límbico também está sendo ativado neste momento de retroalimentação. E a partir desse momento, eu vou ter a noção, a consciência de que uma rosa ela vai ter espinho e que pode machucar o meu dedo. Eu vou tomar todo o cuidado e olhar se numa rosa não apresenta espinho, né, antes de pegá-la. Então, o arco reflexo, ele tem conexão com os centros motores com os centros superiores, mas o reflexo em si, ele não tem consciência. Ele passa na medula e tem uma reação ao mesmo tempo. E só que ao mesmo tempo em que eu tenho essa reação aqui vai muito mais rápido para ter uma ação no músculo esquelético, e daí eu tenho uma ação que vai lá para o meu sistema nervoso central e depois uma ação eferente que vai me falar, olha, chora porque doeu, tá? Então, de uma maneira bem simplória, tá, gente? Lógico que a fisiologia disso aqui é mais extensa. Eu estou tentando só explicar aqui qual que é a parte básica de um arco reflexo. Então, o arco reflexo, ele passa pela medula e tem uma ação imediata, tá? Bom, como a gente pôde ver, então, né? A gente já sabe, né, que a medula espinal vai apresentar ali a substância cinzenta, a substância branca, né? E nós vamos ter ali as radículas com as raízes, né, posteriores ali, com as raiz posterior, raiz anterior, né, que normalmente aqui raiz posterior sensitiva, anterior motora, aqui o gânglio sensitivo, né, e aqui a porção do nervo realmente, que é a união tanto da porção posterior quanto anterior, tá? Pensando nisso, nós temos vários nervos espinais, como bem disse. Entretanto, esses nervos, eles podem formar o que nós chamamos de plexos, tá? Ou seja, esses nervos, eles podem se fundir, tá? Fazendo uma conexão intensa, denominada, então, de plexos cervical, braquial, lombar, sacral, tá? E coxígeo. Esse plexo aqui, lombar com sacral, a gente chama de lombosacral, tá? E daí, a formação desse plexo é muito importante, porque se eu tiver, vamos supor, uma lesão numa raiz nervosa aqui de L2, esse nervo femoral, ele vai parar de ter a sua ação por completo? Não. Por quê? Não é somente por L2 que eu tenho a ação do nervo femoral. Ele não é constituído somente por raiz nervosa de L2, ele é constituído por raiz nervosa de L3 e L4, tá? Então, o meu nervo femoral, ele vai ser afetado? Vai, mas não completamente, a não ser que L2, L3, L4 foram afetados, tá? Então, aí eu sim, meu nervo femoral, a não ser também que eu tenho uma secção, lógico, vai depender da região o qual esse nervo ele foi afetado. Se foi no nervo seccionado por um corte, por exemplo, tá? Ou vamos supor, eu tive uma hérnia discal que pegou a raiz nervosa de L5, né? Então, olha só, a raiz nervosa de L5, ele está afetando aqui, por exemplo, o nervo ciático, né? Então, é uma porção que compõe ali o nervo ciático. Então, só para vocês terem noção assim, do porquê, da importância da formação desses plexos, né? E minimizando aí qualquer tipo de lesão, de perda, né? Por completo, caso eu tenha alguma lesão em algum ponto também, tá? Bom, então, o plexo cervical, tá?
composto aqui, né, de C1 até a porção aqui, né, de C4, né, este plexo, então, tá, essas raízes aqui ventrais, como vocês podem ver, vai formar aqui, olha só, nervo occipital menor, né, então, é importante vocês verem como que, quando vocês forem identificar uma raiz nervosa, no Atlas de Anatomia, por exemplo, eles vão te falar nervo, por exemplo, occipital aqui, constituído pela raiz nervosa de C2 e C3, tá? Vai estar lá, C2/C3, tá? Então, é importante identificar isso. Por exemplo, aqui nós temos o plexo braquial, que é de C5 até T1. Então, cervical de C1 a C4, plexo braquial de C5 até T1, tá? E a partir daí, nós temos as formações de diversos nervos, né? Por exemplo, saindo aqui de C5, né? Nós temos o nervo dorsoescapular, nervo subclávio, tá? Aqui o nervo tóraco-dorsal, todos esses nervos aqui, tá? Eles estão para o membro superior, tá? Então, eles estão inervando a porção do membro superior, o que é muito importante, né? Ter essa noção, por exemplo, a formação aqui dos fascículos, né? Do fascículo posterior, do fascículo lateral e do fascículo medial, porque vai formar aqui esses grandes nervos, nervo axilar, nervo radial, músculo cutâneo, o nervo mediano, o nervo ulnar, tá? Que são os principais nervos ali do membro superior. Então, por exemplo, o fascículo posterior, ele está fazendo a formação de o quê? Nervo axilar e nervo radial. O fascículo lateral, nervo músculo cutâneo, tá? E nervo mediano. Assim como o fascículo medial também constitui o nervo mediano e o nervo ulnar, tá? Então, é muito importante ter noção, tá? E compreender como que se dá aqui o plexo braquial, plexo cervical. Reparem aqui pela inervação, tá? Então, a porção aqui do nervo axilar, que está inervando, por exemplo, o redondo menor, o músculo deltoide, nervo radial, inervando aqui a cabeça longa do tríceps, né? A lateral também, o tríceps como um todo, né? O bráquio radial, tá? O extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, ancônio, supinador, né? Então, todos esses músculos aqui são inervados pelo nervo radial. E isso se faz de fundamental importância, pensando que o nervo radial, ele está vindo aonde? Do fascículo posterior. Reparem aqui que do fascículo lateral está tendo a formação do nervo músculo cutâneo, aonde vai inervar o córaco braquial, bíceps braquial e o músculo braquial. O nervo ulnar, tá? Aonde ele vai fazer a inervação ali vindo ali do fascículo medial. Aqui só tá um pouco desconfigurada a imagem, viu, gente? Mas esse daqui é o flexor ulnar do carpo, aqui o flexor profundo dos dedos, tá? Os músculos hipotenares, tá? Aqui, os lumbricais também, que são todos esses. Muito importante, o adutor do polegar, que é esse músculo daqui que faz a adução do polegar. O nervo mediano, né? Formado aqui pelo lateral e pelo fascículo lateral e medial, fazendo a inervação de todos esses músculos aqui, palmar longo, pronador redondo, flexor radial do carpo, superficial dos dedos, profundo dos dedos, longo do polegar, pronador quadrado, os músculos tenares todos nessa região aqui, que é a região tenar que a gente fala, tá? E os lumbricais também do dedo segundo e terceiro, tá? Lembrando aqui que os dois são esses aqui, ó, que vão estar formando pelo ulnar, tá? Os lumbricais. Bom, e no plexo lombar? O plexo lombar, né, é tudo isso daqui, olha só, de L1 até S5, tá? Formando, então, principalmente, o que é muito importante de identificarmos o nervo femoral, obturatório, o ciático, né, que vai depois ser dividido aí em porção do fibular comum e do tibial, né, também, do glúteo inferior também. Temos o pudendo, né, então aqui todos esses nervos eles constituem, tá, ali os nervos da região do membro inferior, tá? Então, pensem aqui, nervo femoral, tá? Ele tá vindo aqui da região tanto de L2 até L4, tá? Então, o nervo femoral, as raízes nervosas de L2, L3, L4, onde ele vai estar inervando pessoas maior, tá?
O ilíaco, sartório, o vasto lateral, né? Ou seja, todo o quadríceps aqui, tá? Só que aqui ele tá dividindo o vasto lateral, reto da coxa, vasto medial e intermédio, o medial e intermédio. E aqui nós temos também o músculo pectíneo. Bom, como nervo tibial, tá? Aqui nós temos os adutores, tá? A porção aqui do adutor magno, o bíceps da coxa, a porção posterior toda, tá? O semimembranaço, semitendíneo, os gastrocnêmios, sóleo, né, que é o tríceps sural, poplíteo, flexor longo do hálux e o tibial posterior. E o nervo fibular, tá? Que é o peroneal também, denominado, tá? Que é comum, que vai ter a cabeça curta do bíceps da coxa, tá? Toda essa porção aqui do fibular longo, fibular curto, extensores longo do dedo, longo do hálux, tá? Que vai ser muito importante. Bom, então eu peço a vocês para darem uma boa olhada nessa porção de inervação do sistema nervoso periférico, tá? Bom, tendo em vista que nós já vimos, então, o sistema nervoso voluntário, vamos, então, para o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo é também denominado de vegetativo ou visceral, e ele é constituído por nervos motores que conduzem esses impulsos nervosos centrais à musculatura lisa dos nossos órgãos viscerais, músculo cardíaco e de algumas glândulas, tá? Então, ele realiza esse controle da digestão. Tudo que nós não temos consciência, o sistema nervoso autônomo, ele está fazendo ali aquele controle. E ele vai ser dividido em tipos de neurônio. Ele vai apresentar tipos neuronais, como apresentei no início dessa aula, tá? Com neurônios denominados de pré-ganglionares e pós-ganglionares, tá? Então, os neurônios pré-ganglionares, ele está desde o sistema nervoso central até a porção do gânglio autônomo, tá? E o pós-ganglionar é do gânglio autônomo até o órgão. E daí o tamanho, o neurotransmissor é de fundamental importância, porque isso vai distinguir se é sistema nervoso autônomo parasimpático ou simpático, tá? Então, o simpático, normalmente, ele vai preparar o nosso organismo para o estresse, tá? Como se fosse um instinto de luta, de fuga. Então, quando você, por exemplo, tem que algo te assustou ou te deu muito medo, você tem que fugir daquilo, você vai precisar do quê? Quais são os sintomas ali que você apresenta? Taquicardia, respiração ofegante, ou seja, taquipneia, né? Você começa a ter um aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, sua pupila dilata para que você possa visualizar melhor o seu campo de fuga, né? Por assim dizer. Você fica com a boca seca, ou seja, a sensação é de que você precisa mandar mais suprimento sanguíneo para os seus membros para fuga do que para, por exemplo, seu sistema digestório, né? Não é o momento de digerir, e sim o momento de quê? De correr, tá? Então, prestem atenção nesses sintomas, né? O sistema nervoso parasimpático já é o oposto, né? Imagina você tendo que fazer uma aula aí de meditação, né? Então, você tem que diminuir a sua frequência cardíaca, diminuir a sua frequência respiratória, né? Ficar com o corpo mais relaxado, em repouso. Então, eles apresentam, por assim dizer, ações do tipo antagônicas, tá? Em relação também à origem, né, das raízes nervosas, o sistema nervoso autônomo simpático, ele tem origem, que a gente diz, tóraco-lombar, tá? Reparem que tem, então, os neurônios pré-ganglionares, né, tem origem aqui na região tóraco-lombar, tá? De T1 até L3 aproximadamente. Reparem aqui que essa porção daqui, da região ganglionar, autônomo, é o tronco simpático que a gente diz, tá? Que se encontra aqui lateralmente à medula espinal, ok? Nós apresentamos, então, esses gânglios do tronco simpático de ambos os lados da nossa medula, tá? Vão apresentar, então, regiões ali fora do nosso sistema nervoso central, regiões de conexão e de corpos neuronais no sistema nervoso periférico, tá? Os neurônios pós-ganglionares, reparem que eles vão até os nossos órgãos, todos, e apresentam ali, né, nervos específicos para cada região do órgão, para cada órgão, tá?
Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem origem, que a gente fala aqui na porção, né, crânio sacral, tá? Então, eu apresento aqui origem na região do tronco encefálico, né, que está dentro do nosso crânio, e porção sacral a partir ali de S2 lá para baixo. Então, são os nervos esplênicos pélvicos, que vão para a região ali do sistema reprodutor, urinário, geniturinário, tá? E aqui nós temos outros gânglios, tá? Esses gânglios terminais que vão em direção, então, aos demais órgãos. Então, reparem que o sistema nervoso autônomo simpático apresenta, então, um tronco simpático, lateral ali a medula espinal, e já o parasimpático não apresenta. Bom, sendo assim, né? Aqui tem de uma forma representativa para que vocês possam ver as distintas ações do sistema nervoso simpático, né? Pupila dilatada, inibe salivação, relaxa os brônquios, acelera o batimento, inibe a atividade do estômago, né? Relaxa a bexiga e promove também, relacionada ao sistema reprodutor, promove a ejaculação. Já o parasimpático, os efeitos são opostos. Outra diferença é no neurotransmissor, tá? Então, entre o neurônio motor o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar, nós temos no simpático, tá? A liberação de acetilcolina, aqui na divisão simpática, tá vendo a acetilcolina, e no parasimpático também. Entretanto, entre o neurônio pós-ganglionar e a glândula efetora, o órgão efetor, nós temos que no simpático, tá? Vai ser liberado noradrenalina, exceto, tá? As glândulas sudoríparas, que têm acetilcolina. E no parasimpático é sempre acetilcolina até o órgão efetor. Aqui, só para que vocês possam ver todas essas diferenças, na fibra pré-ganglionar no simpático ela é curta, no parasimpático é longo. No pós-ganglionar no simpático é longo e no parasimpático é curto. Origem, que nós já falamos, tá? Mediador químico. As fibras pré-ganglionares têm acetilcolina e as pós-ganglionares adrenalina, né? Exceto as sudoríparas, ou noradrenalina. E as fibras pré-ganglionares no parasimpático, acetilcolina, e nas pós-ganglionares também, tá? Aqui apenas para que vocês possam ver anatomicamente, né? Então, nós temos aqui as porções dos gânglios torácicos, né? E aqui nós temos uma região bem próxima aqui da porção lombar, né, anterior à nossa aorta descendente, tá? Porção abdominal. Nós temos aqui os gânglios pré-vertebrais e pré-aórticos, tá? Onde nós vamos ter a região aqui dos gânglios celíacos, mesentéricos superiores, né? Aórtico-renais também, né? E mesentéricos aqui inferiores. Todos esses gânglios aqui sendo paravertebrais. Aqui só tendo uma visualização, né, para que vocês possam visualizar aqui esses gânglios paravertebrais, tá? Diferente aqui do gânglio sensitivo da porção sensitiva somática, tá? Então, aqui são os gânglios autônomos, ok? Aqui só mostrando uma peça anatômica, né, cadavérica, mostrando as raízes, né? Aqui o gânglio radicular, tá? Da porção aqui dorsal, aqui para que vocês possam identificar também a porção aqui do gânglio radicular espinal, tá? E aqui o gânglio da cadeia simpática, tá? Paravertebral. Muito obrigada, espero que tenham um ótimo estudo. Até mais.